Sejam todos muito bem-vindos, né, a essa apresentação do curso online, e aqui a apresentação do curso online tanto do de avaliação de automóveis, como também de vistoria cautelar. O conteúdo, né, desses dois cursos, ele é muito compartilhado, porque basicamente a gente está falando de uma análise técnica de carros usados. O que vai diferenciar um pouco, né, o que é o curso de avaliação para o curso de vistoria cautelar, basicamente é a finalidade. O curso de avaliação ele é mais voltado para quem trabalha com compra e venda de automóveis, enquanto o de vistoria cautelar é voltado justamente para a parte de vistoria. Mas o conteúdo em si da análise técnica de automóveis é a mesma. Então, o que vai diferenciar dentro dos cursos são algumas aulas bônus que são justamente os direcionamentos de cada curso. Bom, eu começo todos os meus treinamentos, para quem não me conhece ainda, né, vou fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Bruno Daibert, eu trabalho com automóveis há 35 anos. Sou proprietário de uma empresa de vistoria cautelar, que é a franquia Perito Automotivo, que eu tenho uma atuação nacional e internacional com ela, e também da Auto Expert Treinamentos. Com a Auto Expert, eu já ministrei cursos presenciais em 21 estados do Brasil. Então, já capacitei aí milhares de profissionais do setor. E eu sou um apaixonado por automóveis. E eu sempre começo os meus cursos ou palestras com a seguinte frase: todos querem vencer, mas poucos investem em si mesmos. Então, o simples fato de você estar aqui assistindo a essa apresentação com o interesse de participar de um curso já mostra que você é um profissional que está muito acima da média do mercado. Então, eu começo aqui a apresentação dando os parabéns pelo fato de você estar aqui. E como funciona esse curso? Qual é o formato dele? Essa apresentação é para os cursos online. As aulas foram gravadas em estúdio. Então, eu fui para um estúdio e gravei a maioria das aulas utilizando carros reais, principalmente o carro didático. Para quem não conhece, eu fiz, né, um carro que se chama o carro mais didático do Brasil, onde nos cursos, inclusive presenciais, ele nos acompanha e ali eu faço uma série de demonstrações com o carro, mostrando inclusive todos os seus componentes estruturais e desmontando alguns de seus componentes. E então, lá no curso online, eu fiz a gravação em estúdio, utilizando também muito o carro didático. Para quê? De maneira que você possa visualizar, você consiga enxergar, entender aquilo que eu estou falando nas aulas, tá? E este curso, você que está aqui assistindo, ele é um curso tanto de aprendizagem quanto de reciclagem. Ou seja, se você está entrando no mercado ou quer entrar no mercado de compra e venda de automóveis ou mesmo de vistoria, o curso vai te atender. Por quê? Porque ele vai te dar o conhecimento necessário para você dar esse start. Por outro lado, se você já é um profissional da área, o curso vai trazer para você uma reciclagem de conhecimentos. Muita coisa, às vezes, você até já sabe, você já conhece, mas não aplica ou não coloca na prática. E outra coisa, quando você vê um curso desse, ele é todo estruturado. Então, mesmo que você já atue na área, você vai ter realmente exata noção do que fazer e como fazer. Então, ele é um curso de fácil didática, não utilizo termos técnicos ou termos complicados, tá? Ele é um curso justamente para quê? Para que você possa assisti-lo e aprender com muita força. Ele é um curso muito denso, mas também com uma fácil didática, tá? Ele é dividido em módulos, então você vai ver que cada etapa, cada módulo tem todas as aulas explicadas passo a passo. E aqui eu falo para vocês um pouquinho também o seguinte, da importância de se saber avaliar e vistoriar bem um automóvel. Para começar, no Brasil, infelizmente, a gente tem o que eu chamo da cultura da olhadinha, né? Todo mundo gosta de trabalhar com carro, avaliar carro, mas na prática o que as pessoas fazem é simplesmente pegar um automóvel e dar uma olhadinha nele. É o que eu falo, deixa eu pegar aqui, ó, como exemplo aqui, ó, pequenininho aqui, eu vou pegar um Celtinha. A pessoa chega, ó, dá uma olhada de um lado, dá uma olhada do outro e fala, pago tanto, né? Ou senão é o seguinte, o carro é bom ou o carro é ruim. Gente, isso é o que eu chamo de simplesmente dar uma olhadinha. Isso é avaliar um automóvel? Quantos milhares de itens tem esse automóvel, né? Qual é a história dele? Outra coisa, eu sempre digo, nunca vão existir dois carros usados iguais. Se não existem dois carros usados iguais, cada avaliação, cada vistoria, cada atendimento, cada venda tem que ser únicas.
Porque esse carro é específico. Você pode colocar 10 Celtinhas desse, iguais um do lado do outro, entre aspas. Pode ser o mesmo ano, modelo, cor, mas eles foram utilizados de maneira diferente, eles têm história diferente, eles tiveram proprietários diferentes, tiveram manutenção diferente. Então, ou seja, cada avaliação tem que ser única. Não dá para você trabalhar com compra e venda ou mesmo realizar vistorias na base da olhadinha, né? Outra coisa, uma coisa que eu sempre digo, quem trabalha com automóvel tem muito a síndrome do retoquinho. O que é a síndrome do retoquinho? Né? Além de dar uma olhadinha, está só preocupado para ver se o carro tem retoque. Ah, eu acho que tem um retoque nesse paralama. E acabou. E, gente, vocês vão ver no curso que avaliar ou vistoriar o automóvel é muito mais do que simplesmente você analisar retoque. Analisar retoque é importante? É, claro que é. Inclusive, tem várias aulas explicando sobre isso. Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. Mas por quê? Porque a análise de um retoque pode mostrar também a questão de batida, de estrutura. Mas não é só isso. Tem muito mais a ser avaliado em um automóvel. E para quem revende, inclusive, né, nós tivemos até um exemplo aqui, né, de um dos participantes aqui da apresentação que já falou sobre isso, né, que é o famoso seguinte: comprei este carro e calcula por alto, porque deu só uma olhadinha e fala assim: milim para poder arrumar, vou gastar R$ 1.000 para poder preparar e vender. E os R$ 1.000 que, né, acha que vai ser o suficiente para preparar o carro para vender, acaba custando 2, 3, 5, 10 vezes, né, o valor inicial. Por quê? Porque simplesmente deu uma olhadinha, não fez uma avaliação técnica daquele carro, não planilhou todos aqueles gastos, ou seja, e muitas vezes nem identificou na avaliação tudo aquilo que deveria ser feito no carro para que ele pudesse ser vendido. Ou seja, existia uma expectativa de margem de lucro de X e ela acabou sendo muito menor em função de não ter feito uma avaliação criteriosa no carro, simplesmente dando uma olhadinha. Então aqui são só algumas itens que são importantes, né, para que você entenda, né, o quanto que é válido você fazer uma avaliação e uma vistoria de qualidade. Outro fato muito importante que eu preciso colocar para vocês é com relação aos riscos do negócio, tá? Trabalhar com carro é muito bom. Quem trabalha correto pode ser um mercado altamente lucrativo, eu vou inclusive explicar sobre isso. Porém, nós estamos num mercado que tem muito risco, tá? Ele é um mercado que tem muitos golpes, muitas fraudes, e só para que vocês possam ter uma ideia, dados oficiais mostram que, em alguns estados do Brasil, um carro é clonado a cada 2 horas. Veja que eu não estou falando que é no Brasil um carro clonado a cada 2 horas, em alguns estados. Ou seja, a maioria destes carros clonados estão sendo comercializados e estão passando na mão até de profissionais, às vezes passando até pelo Detran, sem que eles detectem a clonagem. E eu posso dizer isso categoricamente. Além de ter os dados oficiais, eu também tenho empresa de vistoria, como eu citei anteriormente, com atuação nacional. Ou seja, nos deparamos diariamente com carros clonados no Brasil. Então, isso é um risco muito grande e que no curso você vai ter as ferramentas para poder se precaver desse tipo de golpe, tá? Outra coisa, né? A gente tem também um mercado muito grande de peças furtadas, né? E hoje, componentes, principalmente eletrônicos, são muito caros. Só para vocês terem uma ideia, gente, hoje existem blitz de trânsito com equipamentos só para poder buscar componentes roubados no carro. Não é mais só se o carro é roubado ou não, né? Se esse carro ele é clonado ou não. É para buscar componentes dele que sejam roubados. Exemplo, se você tem uma centralina roubada, se você tem um módulo de airbag, se você tem um módulo de ABS e assim por diante. Então, hoje já existem blitz, né, de autoridades de trânsito com equipamentos de ponta para localizar esse tipo, né, de risco, né, de problema, que seria, inclusive, se você comprar um carro desse, seria a receptação de peças roubadas. Então, ou seja, olha a responsabilidade que você tem quando você comercializa um veículo, mas também quando você está vistoriando. Tudo isso a gente vai demonstrar aqui no curso para você.
Tá? E outra coisa, né, que eu já citei um pouquinho também, é o custo elevado hoje, né, de qualquer peça ou manutenção que tem que se dar no carro. Então, se você estiver comprando um carro para revender, né, ou se você fizer uma vistoria e passar batido ali por algum determinado item, o custo é muito alto, né? Então, ou seja, é muito importante que você faça uma avaliação e uma vistoria extremamente de qualidade, né? Extremamente técnica e de qualidade, para que não deixe passar desapercebido nenhum item que possa te custar depois muito caro ali na preparação ou mesmo na prestação de serviço de vistoria, tá? Outra coisa, gente, aí é um dado importante, eu trouxe riscos e problemas, mas é importante a gente falar de coisas boas também, tá? Que é o seguinte, o mercado de carros usados no Brasil nunca esteve tão aquecido. Eu estou gravando esse vídeo agora, já no início do ano de 2025, e os dados de 2024 mostram realmente recorde de vendas de veículos usados. E isso já vem também desde 2023. Só para vocês terem uma ideia, dados oficiais também, em 2023 foram comercializados 14 milhões e meio de veículos usados. Em 2024, a previsão é de um fechamento de 15 milhões de veículos usados. Sem falar também de um acréscimo que teve na venda de veículos novos, onde a venda de veículos novos teve um crescimento de 15%, que vai totalizar ali algo em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 de veículos novos. Ou seja, se o mercado de veículos, tanto novos quanto usados principalmente, né, que é muito maior, está aquecido, isso traz para quem trabalha inúmeras oportunidades, seja para quem trabalha com compra e venda, seja para quem trabalha com prestação de serviço. E quando eu falo prestação de serviço, aqui eu estou falando de vistoria cautelar, mas eu estou falando também de quem faz consultoria automotiva, né, do revendedor autônomo, do car hunter, do personal car e assim por diante. Mas, ou seja, para que você possa desempenhar bem qualquer uma dessas atividades, é imprescindível que você saiba fazer o quê? Fazer uma análise bem precisa da máquina do automóvel, tá? Então, essas são as oportunidades. Outra coisa, os benefícios. Principalmente para que se você tem loja ou se você trabalha com compra e venda de automóveis, quando você faz uma avaliação técnica precisa, de qualidade, o que você tem traz de benefícios? Para começar, você aumenta as suas margens de lucro. Por que você vai aumentar suas margens de lucro? Justamente porque você vai detectar todos os problemas antes do carro entrar, você vai ter condições de negociar aquilo com o cliente e, obviamente, você vai preparar o carro para poder vendê-lo. Ou seja, você aumenta com isso as suas margens de lucro. Automaticamente, você diminui os seus problemas com pós-vendas. Se você fez uma avaliação boa do carro, se você identificou os problemas dele antes e se você arrumou aqueles problemas antes de vender, obviamente que aquele carro vai te dar muito menos problema de pós-venda. A possibilidade ou a probabilidade dele dar um defeito na mão do cliente é muito menor. Então, com isso, você faz o quê? Você reduz os seus problemas com pós-vendas. E convenhamos, né, gente? Trabalhar com compra e venda, principalmente, né? E você ficar administrando o problema de pós-venda é muito ruim. Aquilo não, você não é produtivo, né? E você ainda, além de tudo, você ainda tem ali um cliente insatisfeito, quando na verdade hoje a gente tem que ter uma carteira de clientes sadia que não só compre de você, mas que também te indique. Então é muito importante você fazer isso. E um outro benefício de você fazer uma avaliação bem feita no carro é o próprio aumento das vendas. Por quê? Porque quando você tem um carro bem avaliado e bem preparado, não só você, mas como a equipe de vendas, ela fica muito mais confiante em vender o carro. Por quê? Porque ela sabe que aquele carro é de qualidade, aquele carro está bom. Então, é muito importante que se faça realmente, né, essa avaliação precisa de qualidade nos carros. Então é o seguinte, ordem certa para se avaliar o automóvel. Aqui no curso você vai ver que eu vou trazer para você um passo a passo de qual é a ordem para que você siga para avaliar o carro. E você vai ver que essa ordem, ela influi muito na qualidade da avaliação. Primeiro porque você seguindo a ordem correta, você evita de pular alguma etapa ou mesmo esquecer algum item. Segundo, você vai ver que ao seguir a ordem, muitos passos que você daria antes
você vai acabar evitando, caso você já identifique algum tipo de problema. Exemplo, tá? Vou só começar aqui. A gente começa avaliando pela documentação. Por que pela documentação? Porque se você pegou ali um carro que tem um impedimento, por exemplo, judicial, para que você vai ficar perdendo tempo em avaliar o carro, procurar retoque, olhar a estrutura, olhar seus itens de identificação, conferir mecânica, se muitas vezes aquele carro não está apto para ser negociado ali com você? Então você vai ver que, inclusive, quando você segue essa ordem, a avaliação, né, a vistoria, elas ficam muito mais ágeis, elas ficam até mais rápidas, porque você começa a eliminar etapas futuras, caso aquela negociação não vá para frente, como também você deixa de pular algum item ou alguma etapa. Tá? Então, a gente começa sempre o quê? Pela análise documental, e no curso eu vou mostrar para vocês as análises de documento como nas bases públicas, nas bases privadas. Por quê, gente? Aqui, entrando já um pouquinho até em parte de conteúdo, no Brasil nós temos 27 DETRANs. São 26 estados mais o Distrito Federal, então, ou seja, são 27 DETRANs. Então a gente tem a legislação federal, mas a gente tem os DETRANs. E cada DETRAN em cada estado acaba adotando um procedimento diferente, tem um site diferente, interpreta a legislação de uma maneira diferente e obriga o cliente a fazer algo diferente do outro estado. Ou seja, no final das contas, é uma bagunça, né? Porque não existe uma interligação, não existe um padrão nacional. Só que as negociações, elas são nacionais, né? A gente vende muito carro para outro estado, você compra outro carro de outro estado, você faz a vistoria de um carro num estado, né? Então, ou seja, é uma bagunça. Então, tudo isso eu vou detalhar para você passo a passo no curso, de maneira que você saiba realmente fazer uma análise documental, e quando eu falo documental, é documental e de procedência de qualidade, utilizando as bases públicas, utilizando as bases privadas. Tá? Inclusive, dou dicas, né, de como consultar, o que consultar, né? Inclusive, temos sistemas também, tá, onde você tem acesso a sistemas, inclusive, de consultas veiculares, fazendo aqui o curso, até com desconto, tá? Então, tudo isso está incluído aqui no curso para você. Então, inclusive, até, como falando, desconto em acessos a sistemas de consultas veiculares. Continuando ainda na ordem, né, mas entrando um pouquinho no conteúdo, o segundo item, né, que a gente tem que avaliar nos automóveis, avaliar ou vistoriar, são o quê? É justamente seus itens de identificação. Quando eu falo itens de identificação, eu estou falando de placas, chassi, gravações, etiquetas, ou seja, tudo aquilo que a legislação traz como obrigatoriedade para identificar e registrar o veículo. E por que é importante a gente fazer uma avaliação dos seus itens de identificação? Como eu citei anteriormente, se a gente tem dados oficiais que mostram que em alguns estados um carro é clonado a cada 2 horas, todos os componentes, os itens de identificação do carro, no caso, né, de uma clonagem, vão ser alterados, vão ser adulterados. Então, é muito importante que você saiba fazer uma avaliação desses itens também. Então, nos itens de identificação, eu trago as informações sobre a legislação, inclusive já deixando claro que houve uma alteração na legislação de identificação veicular que passou a vigorar agora, 1º de janeiro de 2025. Então, até nisso, o curso já está atualizado, trazendo informações da última resolução do CONTRAN, que é a que entrou em vigor em 2025. Então, trago para vocês a legislação, trago um pouco da história também dos seus itens de identificação, exemplo, né, do chassi, de onde surgiu a numeração de chassi, como é, o que significa cada código, e também em como avaliar e vistoriar e o que avaliar e vistoriar dentro do campo de itens de identificação. Continuando, né, em termos até seguindo a ordem em termos de conteúdo, eu trago para vocês os danos de monta, que é o famoso pequena monta, média monta e grande monta. Vocês vão ver que, na verdade, os danos de monta, eles são oriundos de uma legislação e eles não têm relação com seguradora. Então as pessoas confundem muito. Ah, o carro deu PT, o carro deu grande monta. E aí eu explico detalhadamente o que é a monta pela legislação e o que é o PT de seguradora. Além disso, quando eu trato de danos de monta, eu já começo a entrar no curso também na parte estrutural dos automóveis, porque vocês vão ver gabaritos, vocês vão ver imagens de
estrutura dos automóveis. E vocês vão ver também os formulários com todos os itens de marcação de danos. E eu faço essas demonstrações no carro didático, de maneira que você possa visualizar no curso todos os componentes estruturais de um automóvel. Então, isso daqui também, quando eu trago para você os danos de monta, já é uma introdução ao próximo tópico, que é o tópico de pintura, carroceria e estrutura. E aqui, para que você saiba fazer uma avaliação ou uma vistoria nestes itens, ou seja, de pintura, carroceria e estrutura, eu trago para você no curso desde o processo de fabricação. Ou seja, é importante você entender como o carro é fabricado, como o carro é produzido, como o carro é pintado, para aí sim você entender como fazer a análise e a avaliação desses itens. Então, tudo isso faz parte aqui também, né, do curso. E trago aqui para vocês até como bônus, tá? Porque sei que é um tema que as pessoas gostam muito e acabam pedindo muito, e que está incluído aqui no curso para você, que são dicas de avaliação mecânica, elétrica e eletrônica. Então eu trago para vocês algumas informações de como fazer uma avaliação mecânica, dicas de como realizar um test drive, o que olhar, como olhar, e isso não só na parte mecânica, como também na parte elétrica e eletrônica. Trago também no curso os equipamentos, que são equipamentos que vão te auxiliar a fazer uma avaliação ou uma vistoria, tá? No curso de avaliação de automóveis, eu trago também o tópico de precificação para compra e venda, que é muito importante. Se você trabalha com compra e venda, ou mesmo intermediação, ou mesmo consultoria automotiva, é importante, né, você saber precificar corretamente um automóvel para compra e para venda, e também você ter argumentos para poder negociar com seu cliente. Então, isso daí eu trago também como bônus, faz parte aí do curso de avaliação. No caso do curso de vistoria, um tema muito procurado é justamente sobre a emissão do laudo. Então, no curso de vistoria, o que eu tenho de bônus é justamente explicando como se emitir um laudo, quem pode se emitir um laudo, quais são as responsabilidades, como é que você se garante, como é que você se protege. Então, ou seja, eu explico tudo com relação à emissão de laudos, seja pessoa física, no caso ali de engenheiros mecânicos, ou mesmo até de empresas de vistoria. Em ambos os cursos, vocês vão ver que, ao longo das aulas, terão materiais anexos. Então, dentro da própria aula, eu vou fazer uma citação, dizendo: olha, nessa aula você tem o anexo tal, basta você baixá-lo, que vai ser um arquivo PDF, que é justamente um complemento daquela aula. Então, tanto no curso de avaliação quanto no curso de vistoria, em várias aulas você terá acesso a material anexo, que é material para estudo ou complemento daquilo que está sendo dado. E, só para poder finalizar aqui essa parte de apresentação, deixando bem claro que esses cursos online, seja que o de avaliação ou seja o de vistoria, são os nossos cursos de entrada. Ou seja, eu estou falando aqui em nome da Auto Expert Treinamentos. Auto Expert Treinamentos é a nossa divisão de cursos, eventos e treinamentos da franquia Perito Automotivo. E dentro da Auto Expert Treinamentos, além dos cursos online, o nosso carro-chefe até é o nosso curso presencial de avaliação, vistoria e comércio de automóveis. Com esse curso presencial, como eu citei no início aqui dessa gravação, eu já viajei 21 estados do Brasil com ele. Então, ele é um curso super intensivo de um final de semana, onde eu levo muito conteúdo da parte de avaliação, mas que atende também a parte de vistoria, porque é justamente a parte de análise técnica dos automóveis, de maneira presencial. E aqui já respondo. Muita gente pergunta: o curso é o mesmo? É a mesma coisa fazer o online ou é a mesma coisa fazer o presencial? E eu digo: não, são completamente diferentes. Apesar de compartilharem muito conteúdo em comum. Mas por que são diferentes? Até pela própria didática, até pela própria maneira, né, de passar a informação. Então, existe, né, uma diferença brutal entre você ter um curso presencial,
onde você tem acesso ali a mim, onde eu estou dando o curso ali ao vivo para você, onde há uma interação, a didática é uma. Então você vê, eu tenho o carro didático, eu pego componentes do carro, a gente leva muitos componentes também de veículos desmontados, você tem acesso ali, você pode pegar. Então a didática de um curso presencial, ela é completamente diferente de um curso online. Então, o que eu sempre recomendo, a pessoa pergunta, Bruno, qual fazer? E eu sempre falo, os cursos, na verdade, eles se complementam. Então, faça inicialmente aquele que estiver ao seu alcance. Então, se você estiver próximo, né, a uma cidade ou puder ir ao curso presencial, vá. E depois, se você quiser, você utiliza o curso online só como reciclagem, até para poder você gravar e relembrar de alguns itens. Até porque você vai ver apresentações completamente distintas. Da mesma forma como o inverso é válido. Ah, Bruno, eu não posso ir em alguma cidade, eu não posso ir no curso presencial agora. Qual é a minha recomendação? Faça o online, porque você já vai absorver uma parte do conteúdo e, posteriormente, assim que for possível, você faz o curso presencial. Além desses dois cursos, aqui dentro da Alta Expert Treinamentos, nós temos também os programas de mentoria. O que são programas de mentoria? São treinamentos realmente de longo prazo. Então, aqui eu estou fazendo uma apresentação de um curso online, que são algumas horas, ou seja, a gente coloca como base 8 horas mais as aulas bônus, tá? Ele, inclusive, tem um pouco mais do que isso. Falei também sobre o curso presencial, que é de um final de semana, ou seja, um sábado e um domingo. Agora, o programa de mentoria, ele vai até um ano de duração. Então, são programas realmente de longo prazo, onde você quer, né, que você quiser aprender, mas também manter uma constância no seu aprendizado, manter uma constância até no contato conosco, e estar sempre atualizado, estar sempre antenado e, obviamente, recebendo um volume muito superior de conteúdo, aí sim a gente tem os programas de mentoria. E os programas de mentoria, eles, além do conteúdo, que ele é entregue, né, de uma maneira muito intensa também, da mesma forma como o curso online e o curso presencial. Nos programas de mentoria, eu entro um passo a mais, eu dou um passo a mais com você. E qual é? É o passo do seu profissionalismo, ou seja, é o passo da sua busca por uma etapa a mais, por uma etapa superior. Então, ou seja, o que é o programa de mentoria? O programa de mentoria é entender onde você está hoje, onde você quer chegar e te auxiliar a alcançar o seu objetivo. Então, a gente entra também na parte do seu desenvolvimento profissional e desenvolvimento até pessoal. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui do programa de mentoria para ficar mais claro. Programa de mentoria para revenda de automóveis. Vai ter a parte de treinamento de avaliação? Vai. Tem o curso online, tem o curso presencial, então a gente tem muito conteúdo da parte de avaliação. Mas, por exemplo, para uma revenda, a gente tem também programas de treinamento para o vendedor, a gente tem programa de treinamento para o administrativo, aí você tem programa de treinamento para instituir o F&I dentro da sua empresa, ou seja, um programa de treinamento para gestão, melhoria de gestão financeira, administrativa, contábil, de tempo, o seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, ou seja, o programa de mentoria, ele é um programa de longo prazo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque o objetivo nosso dentro da Auto Expert é acompanhar você dentro da sua evolução profissional. Não é simplesmente entregar um conteúdo e ponto. E outra coisa, deixando bem claro, todo o nosso conteúdo ele é 100% próprio, desenvolvido internamente aqui dentro da empresa. Então, eu pego, né, todo o meu know-how, conhecimento e formações de 35 anos de atuação dentro do mercado automotivo, com mais parceiros e conhecidos que a gente tem, né, aqui, justamente para poder trazer para você o melhor em termos de informação, o melhor em termos de conteúdo, o melhor em termos de acompanhamento profissional, deixando bem claro que é 100% próprio. Então, gente, fica aqui uma apresentação para você, não só do curso online, que é o objetivo aqui dessa apresentação, mas também de todo o ciclo de acompanhamento profissional que aqui dentro da Alta Expert Treinamentos a gente pode oferecer para você. Muito obrigado e espero você em um dos nossos treinamentos.